Hoje, dia 18 de março de 2022, é um dia muito especial para a família Jobim. Nós estamos aqui no prédio da Justiça Militar de Santa Maria para cobrir esta homenagem feita ao Dr. Elvio Jobim. Vou conversar agora com o Dr. Celso Celidônio. Doutor, fala um pouquinho dessa figura do Dr. Elvio, que foi advogado por quase 70 anos, né? Recebeu o título da OAB do Brasil como advogado exemplar, então nós não estamos falando de qualquer pessoa. Fala um pouquinho sobre ele. Não, e o Dr. Elvio, ele, além disso tudo que você referiu, né? Ele foi nosso juiz aqui, juiz auditor, durante 11 anos e foi também, por 2 legislaturas, deputado estadual aqui no Rio Grande do Sul. Então é uma figura realmente de uma importância muito grande no mundo jurídico gaúcho, né? E por isso nós resolvemos homenageá-lo, não só pela amizade que nós tínhamos, um velho colega, né, antigo juiz daqui, como também por esses outros fatores. E essa amizade que se estendeu, se originou nos seus filhos, né? O Nelson Jobim, o Walter Jobim, sobretudo, que foi meu colega de concurso para defensor público lá nos anos 80 ainda. Então, tudo isso fez com que nós nos lembrássemos de nominar o nosso prédio, a nossa sede, de Fórum Elvio Jobim. E é isso que vai acontecer hoje, a introdução desse nome. O doutor Walter também foi defensor militar da União por 23 anos, correto? Fala um pouquinho pra gente, então o prédio está recebendo esse nome, então fala um pouquinho pra gente, o que simboliza o prédio, as pessoas que trabalham aqui, o que elas fazem, conta um pouquinho pro pessoal de casa que não tem esse conhecimento. Nós somos a representação da Justiça Militar da União aqui em Santa Maria, né? Nós temos uma área de competência bem grande, todo esse noroeste do estado do Rio Grande do Sul, né, que talvez seja a parte do Brasil que contém o maior número de unidades militares. Então a nossa área é muito complexa, efetivamente. A Justiça Militar da União, ela tem por competência, prevista na Constituição, julgar os crimes militares previstos em lei. E hoje nós temos uma competência até maior, porque uma legislação recente nos deu uma competência para o que nós chamamos de crimes extraordinários, quer dizer, aqueles crimes extravagantes, né? Que são todos os crimes que podem ocorrer, que podem se tornar crimes militares se tiverem um requisito previsto na lei. Então hoje a nossa competência realmente é muito grande para tudo isso. Então aqui em Santa Maria, na auditoria de Santa Maria, nós estávamos antigamente lá na nossa sede, era onde está o CIOSP hoje. Nós saímos de lá porque recebemos essa sede aqui da Alameda Montevidéu, onde originariamente era a Justiça Federal Ordinária. Com a saída daqui, nos cedeu o prédio, que é patrimônio da União, né? E nós lá conseguimos reverter aquele prédio para o Estado. Com isso, instalar o CIOSP lá. Então, o pessoal que vem para cá hoje, nessas instalações, trabalha muito satisfeito, muito feliz, que esse prédio realmente é sensacional, muito bom. É isso. Tá certo, obrigado.
Bom, estou agora com o General Matos, ele que é ministro do Superior Tribunal Militar, exato? Estou certo? Não errei? Então tá certo. E eu quero que o senhor fale um pouquinho sobre a figura do Dr. Elvio, né, que é o homenageado, vai levar o nome do prédio. Imagino que entre tantas figuras proeminentes da Justiça Militar, se ele foi escolhido para nomear o prédio, é porque tem muita história. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Dr. Elvio, ele foi juiz da Justiça Militar durante muito tempo, né? E o pai dele, né, Walter Jobim, também foi juiz aqui, é um dos primeiros da galeria de fotografias do tribunal, né? E os dois filhos, né, também seguiram a carreira de direito, né? O doutor Walter foi defensor e é defensor de ofício aí. Eu acho que ele foi defensor também aqui na auditoria, o Walter, filho do Dr. Elvio, né? E o Nelson Jobim, né, foi presidente do STF, né, foi ministro da Defesa, por último. O contato e a amizade que eu tenho com ele é do Ministério da Defesa, né? Eu era o comandante militar da Amazônia quando o Nelson Jobim era o ministro da Defesa. Então tive a oportunidade de recebê-lo em Manaus e nas cidades lá da Amazônia, onde ele ia, por várias vezes. Então não poderia de maneira nenhuma deixar de faltar essa homenagem do pai dele, né? E principalmente do Nelson, que foi aquele que eu tive mais contato. Embora eu também já conhecesse o Dr. Walter Jobim. E o Dr. Celidônio, nosso juiz editor, teve a ousadia, né, digo, de indicá-lo, né? E eu acho que a escolha foi perfeita, né? Eu já também conheço o Dr. Celidônio há bastante tempo, e em 2000 eu morei aqui em Santa Maria e comandei a 6ª Brigada. Foi meu primeiro cargo como oficial general. Eu tinha sido promovido a general de brigada, 2 estrelas, e vim comandar Santa Maria, onde conheci o Dr. Celidônio. E eu sempre digo que o ambiente naquela época era extremamente salutar, em todos os integrantes da Justiça, nossa auditoria, procuradoria, né, a pessoal da AGU, né? A gente tinha um ambiente muito bom. Então, por tudo isso, eu não tenho dúvida que a escolha do Dr. Elvio foi muito bem feita pelo Dr. Celidônio. Tá certo. E o senhor falou que morou em Santa Maria no ano 2000. Então eu quero aproveitar esse gancho que o senhor deixou para lhe perguntar. A gente percebe, né, por ser santamariense, a gente percebe grandes militares passaram por aqui. Santa Maria é um dos maiores contingentes militares do Brasil. Existe um carinho especial por parte dos militares com Santa Maria? Com certeza, certeza. Como você mesmo referenciou aí, Santa Maria é uma das maiores guarnições do Exército no Brasil, né? Numa mesma cidade. Hoje integrada, inclusive, na minha época não tinha, mas hoje pelo Centro de Instrução do Blindado, pela CIASUL, né, que é centro de adestramento daqui. Então, ontem eu tive a oportunidade de acompanhar aí muita evolução do nosso Exército aqui em Santa Maria. E a gente tem um carinho especial, né? A minha mulher fez muitas amizades aqui. Apesar de eu ter participado, de eu ter ficado apenas 1 ano e 3 meses aqui no comando, eu daqui fui para a Brigada Paraquedista, que eu sou paraquedista desde tenente, né? E aí fui comandar a Brigada Paraquedista. Saí desse comando e fui para o outro comando de brigada também. Mas fui muito feliz aqui. Tanto que a minha filha ficou aqui, ela fez vestibular, passou aqui na universidade, e terminou o curso todinho aqui. A gente no Rio de Janeiro e ela aqui. E o meu filho, né, hoje é coronel, na época era major, comandou a CIADAN aqui em Itaara. Então a minha ligação com Santa Maria é bastante significativa.
E meu pai é gaúcho, né? Gaúcho de Jaguarão. Aqui não é perto, mas mais ou menos na mesma direção aí, né? Bom, agora a gente vai conversar com o Dr. Walter Jobim, que é filho do Dr. Elvis Jobim. E como eu disse antes da gente começar a gravar, eu vou simplesmente pedir para o senhor falar um pouquinho do Dr. Elvis, não vou inventar muito. Perfeito. O pai era advogado, filho de advogado, sempre teve o escritório em casa e, naturalmente, dos 3 filhos dele, eu e o Nelson seguimos a carreira, prosseguimos com o escritório. Hoje o meu neto está com o escritório. O Nelson tem 2 filhos advogados que moram em Brasília e a família é jurídica, digamos. O meu avô já era advogado. Ele atua aqui na Auditoria Militar como juiz auditor substituto, na época em que o exercício do cargo não dava impedimento para a advocacia, porque a atividade principal dele era a advocacia. E ele, assim, trabalhou 11 anos por aqui. Depois, também no fim do mandato, houve uma modificação na legislação e passou a impedir o juiz auditor substituto de advogar. Aí ele caiu fora para ficar advogando. Foi político também, foi deputado estadual durante a legislatura coincidente com o governo do Brizola aqui no estado e sempre pautou a vida dele pelo direito, Gostava muito de cachorro, tinha 7, 8 cachorrinhos Fox, os barulhentos, aqueles pequenininhos, né? E vivia sempre ali entre a sala da casa e o escritório também na casa. O Mantimarra era um homem sério, duro, disciplinador, nos trazia, com a ajuda da mãe naturalmente, nos trazia num cortado, mas conseguiu cumprir a missão dele, que foi formar os 3 filhos. Todo mundo teve uma vida produtiva também. Ele foi advogado por quase 70 anos, né? 68 anos mais precisamente. E ele recebeu uma homenagem da OAB do Brasil, o título de advogado exemplar. Isso, imagino eu, que diga muito sobre a personalidade dele, a retidão, a correção. Como foi para a família quando ele se dedicou à política? O senhor chegou a acompanhar na época que ele foi deputado? Sim, eu acompanhei. Eu era gurizote, mas naquela época a Assembleia não tinha recesso em julho. Então nós entrávamos em férias aqui, porque nós não fomos para Porto Alegre com ele, nós ficamos aqui com a mãe. Íamos passar mês de julho em Porto Alegre. E a minha diversão era assistir às sessões da Assembleia Legislativa, no plenário velho, ainda na Casa Velha, acompanhando sempre a atividade política. De nós, quem se dedicou à política foi o Nelson, e foi também uma invenção santamarense, porque o Nelson era advogado, e aí o João Gilberto Lucas Coelho, que era deputado federal por Santa Maria, resolveu não concorrer à reeleição e inventou ele e o Luizinho de Grande, fundador da Razão, inventaram a candidatura dele. Ele já tinha muito trânsito entre os colegas advogados, porque era da diretoria da OAB e estava em campanha para ser vice-presidente da Ordem, quando foi convidado para concorrer. Assim, ele teve boa votação no estado todo, especialmente advogados, e virou constituinte, né? Dedicado como só ele. Eu costumo dizer que no dia que eles receberam o diploma de deputado, todos os outros foram tratar da família e tal e tal. E o Nelson saiu para o gabinete dele, porque ele já estava com a família em Brasília, com apartamento ocupado, com os 2 carros dele também já estavam lá. Se radicou mesmo no Brasil.
E depois de Brasília, continuou a carreira, se elegeu mais um mandato. E aí terminou ministro da Justiça, o Fernando Henrique, e depois ministro do Supremo. Chegou a presidir o Supremo. E aí, surpreendentemente, embora ele fosse filiado ao PMDB, o Lula o convidou para ministro da Defesa, quando houve aquele acidente da TAM, lá em Guarulhos. E ele assumiu, botou ordem na ANAC, aquela história toda. É isso aí, a família sempre tem envolvimentos. Muito obrigado, doutor. Elvio Jobim Filho, engenheiro civil e professor da Universidade de Santa Maria, Federal de Santa Maria. Destacou-se o Dr. Elvio na advocacia criminal, especialmente no Tribunal do Júri, onde granjeou fama de grande tribuno. Pessoa relevante não só para Santa Maria, como também para o estado do Rio Grande do Sul, em especial para esta própria justiça especializada. Dr. Elvio Jobim teve seu honrado nome aprovado pela Corte, pelo Superior Tribunal Militar, a fim de que o edifício sede da terceira auditoria da terceira CJM receba seu honroso nome. E hoje, nesta data tão especial, é concretizada o feito com esta cerimônia. Celso Ceridoni, acompanhados do excelentíssimo ministro aposentado do STF, Dr. Nelson Azevedo Jobim, e do excelentíssimo senhor desembargador aposentado, Dr. Walter Jobim Neto, para realizarem o descerramento do nome do prédio. Então é uma honra e uma alegria poder abençoar esse prédio e abençoar esse nome que já é abençoado, porque a grande bênção é o trabalho honesto, correto, qualificado e o amor com que se faz. E aqui se faz dessa forma. Bom, eu estou com o Dr. Ricardo Jobim, neto do homenageado de hoje. Dr. Ricardo, conversando com as outras autoridades, com seu pai, com o Dr. Celso, a gente percebe que foi uma homenagem também à família, através da figura do Dr. Elvio, né? Não, todas as vezes que eu conversei com alguém, sempre citaram seu pai, citaram o seu tio. Então a gente percebe que não foi apenas uma homenagem ao Dr. Elvio, mas à família Jobim como um todo. Tá certo? Talvez, né? A gente não sabe, mas o fato é que se todo mundo que tu citou agora escolheu a carreira jurídica por influência dele, então homenagem a ele, sim. Homenagem a ele, homenagem não dá para dizer que é para a família inteira, apesar de a gente ter laços com a Justiça Militar da União de muito tempo. Não posso dizer que é uma coisa para nós, não. Essa é uma coisa dele, só dele, deixa assim, que fica melhor. Como é que foi ser neto do Dr. Elvio? Eu pesquisei um pouquinho, bem superficialmente, né, a carreira dele, e notei já que ele era um advogado, digamos, de muita retidão, de muita correção, muito focado, e o quanto isso influenciou na sua vida e na sua carreira. Eu trabalhei com o vô como advogado por 8 anos, e antes disso, estagiário, estudante, neto, então estava sempre lá. E ele era um homem muito rígido, mas essa rigidez
ela acaba gerando algumas virtudes também. Ele era um homem muito honesto, radicalmente honesto, e a gente tem muito orgulho disso, e tecnicamente impecável, obsessivamente estudioso. Então, se eu posso dizer que eu me inspirei alguma coisa nele, sim, muito. A gente, olhando de fora, claro que a política acaba sendo algo mais popular, digamos assim, né? Está mais aos olhos de todo mundo, mas é uma família de juristas, né? As coisas se misturam em algum momento, mas ao mesmo tempo, se a gente for analisar as carreiras, a grande maioria era como profissionais, ou até como, no caso do Nelson, desempenhando funções públicas importantes, mas eles não eram necessariamente... Acho que é muito complicada a política como profissão, e a família nunca acreditou que a política fosse profissão. Então isso é uma coisa interessante, sabe? Porque nós não acreditamos que as pessoas possam depender de política para viver. Nós somos contra isso. Então nós podemos ter, quando tiver independência, a gente pode se aventurar, sim, quem sabe um mandato, uma candidatura ou outra, mas fica por aí. Na tentativa de fazer a diferença, né? E não de fazer a diferença através da política para a sociedade, para a comunidade, enfim, e não para si mesmo. A questão da colaboração social é uma coisa muito pessoal. Então, tem gente que acredita que tem missão coletiva, tem gente que não acredita. A gente acredita que existe missão coletiva, até porque simplesmente se excluir do processo, como está todo mundo fazendo, apenas entrega para aqueles que a gente tanto critica. A solução é entregar para eles? Não, né? Então, quem tiver um pouquinho de boa intenção deveria colaborar também, todas as carreiras. Isso é um legado do Dr. Elvio, você diria? Sim, sem dúvida. Tá certo, obrigado. Bom, estou aqui com o Dr. Nelson Jobim, grande figura santamariense, né? Diria que um dos maiores santamarienses da nossa história. E eu teria muitas coisas para lhe perguntar, Dr. Jobim, mas eu vou fazer uma pergunta muito simples. Para o senhor, quem foi Dr. Elvio Jobim? Bom, em primeiro lugar, eu tenho 1,90 m, por isso que eu sou grande, nada mais do que isso. O pai foi importante para nós, foi um grande advogado, um grande político, e aprendemos muito com ele. Aliás, devemos tudo a ele. Muito obrigado, meu pai. Fale um pouquinho da sua relação com ele, o quanto ele influenciou na sua carreira. Imagino que muito, né? Influenciou para o senhor seguir os passos da advocacia. É verdade, enfim, nós aprendemos tudo com ele. Comecei a advogar aqui em Santa Maria em 1989, eu sou da turma de 88, o Walter tinha começado a advogar em 88, eu em 89, e trabalhávamos bastante. Aprendi muito porque, na verdade, é o seguinte, uma coisa é o estudo do livro, outra coisa é você conviver com a realidade concreta. E nós aprendemos, digamos, no chão da fábrica, o que é importante para o advogado, e peço que não se esqueça, sempre temos que saber como começa e aonde vai. Tá certo. Muito obrigado.
E com essa foto de família que encerramos essa cobertura especial, hoje, dia 18 de março, aqui no prédio da Justiça Militar da União, que agora se chama Fórum Elvio Jobim.